Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar sobre hemogasometria no equilíbrio ácido-base, tá? Que é um tema bastante importante, está muito relacionado ao atendimento emergencial, né? Mas também muitas afecções clínicas precisam dessa interpretação. Então vamos entender alguns princípios, tá? A hemogasometria, vamos dizer assim, tem um pai, que é esse cara chamado Henderson Hesselbeck. Esse cientista foi muito conhecido porque ele trabalha com uma aplicação clínica do um princípio que é o equilíbrio de reações. Então, de acordo com Henderson Hesselbeck, todo equilíbrio ácido básico respeita a seguinte equação: se eu tiver uma alteração no CO2, por exemplo, eu vou mexer no equilíbrio desse CO2 com a água. Então, por exemplo, vamos dizer o seguinte: eu tenho um aumento do gás carbônico. Ele se liga à água, vai formar ácido carbônico e ele vai formar hidrogênio e bicarbonato, tá? O que representa isso, então? O CO2 é capaz de formar hidrogênio, ou seja, ele também é entendido como um ácido, tá? E ao contrário também pode acontecer. Então, se eu mudar o bicarbonato, eu também vou mudar a concentração de hidrogênio. Então, vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho uma situação aonde eu tenho uma administração de bicarbonato. Alguém foi lá e deu bicarbonato para um paciente. A hora que eu aumento a quantidade de bicarbonato no sangue, esse bicarbonato vai se ligar com hidrogênio, que vai virar ácido carbônico, vai virar CO2, e CO2 sendo eliminado pela respiração. Ou seja, mas o que interessa para a gente no primeiro momento é que o bicarbonato, toda vez que eu juntar bicarbonato no corpo, diminui a concentração de hidrogênio. Opa, então eu posso chamar o bicarbonato de uma base orgânica, porque ela baixa a concentração de hidrogênio, ok? E aí o Henderson Hasselbeck, em cima disso, ele usa um princípio do equilíbrio de reações, como eu disse para vocês, tá? Dizendo que essa equação tem equilíbrio no corpo. E o corpo pode ser entendido como um meio aquoso. Então, que isso tem uma dinâmica própria, tá? E aí ele fala o seguinte: quem controla o gás carbônico, tá? É o seu padrão respiratório, sua frequência respiratória. Então, por exemplo, para ele é mais ou menos o seguinte: se por algum motivo você respirar mal e aumentar o gás carbônico, você vai deixar o organismo mais ácido. Da mesma forma, se você tiver uma situação onde você tiver um padrão respiratório excessivo e diminuir seu gás carbônico, vai diminuir a concentração de hidrogênio. E aí, como quem controla o CO2 no corpo é o padrão respiratório, a frequência respiratória, tal, ele diz o seguinte: sempre que o pH no corpo tiver alterado e a causa dessa alteração vier do CO2, eu vou falar que esse distúrbio é respiratório, ok? E o mesmo que acontece com o componente bicarbonato. Foi constatado que a gente pode aumentar ou diminuir a quantidade de bicarbonato que a gente excreta na urina e que isso, pelo modelo que usou na época, que era o paciente diabético, tá? Cetoacidose, principalmente, ficou documentado, na verdade, o seguinte, que dependendo do estado metabólico do paciente, ele jogava bicarbonato fora ou acumulava bicarbonato. E que isso era feito na urina de acordo com o estado metabólico. Então, na verdade, o que que ele fala? Toda vez que você tiver uma mudança na concentração de bicarbonato, é porque você mudou o seu estado metabólico. Então, você diz que isso é um distúrbio metabólico, ok? E aí, o Henderson Hesselbeck, com isso, dá o princípio inicial do equilíbrio ácido-básico dentro da interpretação hemogasométrica, ok? Então, de uma forma bem grosseira, a gente diz o seguinte, ó, o pH é um resultado de quanto você tem de ácido, e esse ácido eu posso dar o nome de CO2, e o quanto você tem de base, que eu posso dar o nome de bicarbonato. Então, é uma verdadeira briga, é como se eu ficasse temperando o tempo todo, ó, joga mais ácido, mais CO2, ficou ácido. Se eu tiver, por acaso, pouco CO2, seria como se eu estivesse jogando pouco ácido nessa solução. Vai prevalecer o alcalino. E o mesmo contrário, a forma ao contrário. O bicarbonato, se eu jogar muito, é uma base, ficou alcalino. Se eu tirar isso, a base, vai ficar ácido. Então, é algo que é como se fosse uma balança de equilíbrio. Quem é que está pesando mais? E o pH é aquele pino central, que é o resultado que eu tenho desse desbalanço entre as duas coisas, tá?
Então, para que a gente lembre um pouquinho sobre o princípio do equilíbrio de reações, ele diz mais ou menos o seguinte: toda vez que você tiver uma reação química no meio aquoso e ela estiver em equilíbrio, o que que é equilíbrio? Ela caminha para os dois lados, tá? Ela vai respeitar esse equilíbrio, ó. Se eu aumentar, opa, desculpa. Se eu aumentar um componente de um lado, quem está do outro lado da reação aumenta também. E quem está do mesmo lado da reação diminui. Beleza. Então, e ao contrário também vale. Ó, se eu diminuir alguma coisa de um lado da reação, quem está do outro lado diminui também. Quem está do mesmo lado aumenta. Então, quem é que está do outro lado do hidrogênio? O CO2. Então, o CO2 ele vai caminhar junto com o hidrogênio, ok? Se o CO2 sobe, o hidrogênio sobe. Se o CO2 desce, o hidrogênio desce, porque eles estão de lados opostos da equação. Agora, se eu pego o bicarbonato está junto com o hidrogênio. O que quer dizer isso? Se eu tiver um aumento de bicarbonato, diminui o hidrogênio. Se eu tiver uma diminuição do bicarbonato, aumenta o hidrogênio. Só que no dia a dia, avaliar hidrogênio não é uma coisa fácil de numerar. Por quê? Porque a concentração de hidrogênio no corpo ela tem que ser extremamente baixa, porque hidrogênio é algo muito tóxico, tá? E aí o que significa? Que a concentração é 0,0000 alguma coisa, tá? Então você tem muitas casas depois da vírgula. Imagina se toda vez eu tivesse que escrever assim. Então o pH, ele é representado na prática, tá? Pela forma, o hidrogênio é representado na prática pelo pH, que é uma forma como o de você usar um logaritmo negativo para transformar esse monte de casa num número. E é isso que a gente utiliza. Só que aí o pH, ele tem um valor inversamente proporcional ao hidrogênio. O que quer dizer isso? Muito hidrogênio, pH baixo. Pouco hidrogênio, pH alto. E aí, se eu somar essas duas questões, basicamente eu posso dizer o seguinte, ó, o pH é diretamente proporcional ao bicarbonato. Ou seja, subiu o bicarbonato, subiu o pH. E a mesma coisa eu vou dizer pelo CO2, só que aí ele é inversamente proporcional. Subiu o CO2, diminuiu o pH. Diminuiu o CO2, aumentou o pH. E assim a gente tem o princípio da hemogasometria, ok? Só que aí, para a gente entender isso melhor, tá? A gente vai entender agora os quatro princípios de distúrbios básicos da hemogasometria. Então, vamos dizer o seguinte: no primeiro momento, eu tenho um paciente, por exemplo, pode ser qualquer afecção respiratória mais grave, mas vamos dizer que seja um pneumotórax. É só um exemplo, tá? Porque ele tem um pneumotórax, o CO2 desse paciente subiu, porque ele não consegue respirar direito. Opa, o CO2 subiu, o que significa que o hidrogênio vai subir também. Então, isso está deixando meu paciente ácido, o pH está caindo. Opa, beleza. Só que a origem é no CO2. E a gente falou que quando a origem é no CO2 é respiratório. E quando deixa ácido, eu vou chamar de acidose. Então, aumentar CO2 chama acidose respiratória. E se eu tiver uma outra situação? Por exemplo, um paciente que está estressado, está taquipneico, tá? Porque ele está numa situação de estresse absurda e tal. O que que vai acontecer? Vai diminuir o CO2. A hora que diminui o CO2, o hidrogênio que está do outro lado diminui também. Então ficou alcalino. Ou seja, o pH subiu porque o CO2 abaixou. Se o paciente está menos ácido, é alcalose, e se a origem é no CO2, é uma alcalose respiratória, ok? E a gente tem o mesmo tipo de interpretação para o bicarbonato. Vamos lá, ó. Diminuir o bicarbonato. Dá um exemplo, Sérgio. Um paciente com diarreia. Então eu pego lá um paciente com diarreia, ele vai perdendo bicarbonato lá toda vez que ele tem um quadro diarreico, e a hora que ele diminui esse bicarbonato, o hidrogênio aumenta, porque eles estão do mesmo lado, aí o sentido é invertido. Então, meu paciente ficou mais ácido porque está faltando bicarbonato.
Opa, tá ficando mais ácido? Acidose. E se a culpa é do bicarbonato, é acidose metabólica. Ou seja, meu pH caiu porque o bicarbonato caiu. Olha só como tem proporcional. Agora eu tenho uma outra situação, aumentou o bicarbonato. Sérgio, dá uma situação que pode aumentar o bicarbonato de um paciente, tá? Por exemplo, se um paciente tem hiponatremia, o sódio está baixo. A hora que ele começa a tomar corticoide, por exemplo, tá, pode fazer isso. Ou o sódio lá está baixo e ele começa a se recuperar porque ele quer sódio, eu posso ter uma alcalose metabólica, que nada mais é do que aumentar bicarbonato e aí automaticamente o hidrogênio cai. Pouco hidrogênio está alcalino, então é alcalose. Se é por excesso de bicarbonato, é uma alcalose metabólica, tá? Então a gente aí fez os quatro princípios da hemoglosometria: acidose e alcalose respiratória, acidose e alcalose metabólica. Você entendendo isso, fica muito mais tranquilo. Na maioria das vezes, quando a gente vai no livro estudar hemogasometria, vocês vão ver essa fórmula, tá? Essa fórmula, de uma maneira resumida, é como o aparelho funciona. Ninguém precisa guardar isso aqui, tá? Tanto que a gente pode, de uma forma artificial, tirar uma série de informações aqui, ó, que nunca vai mudar. Então, uma outra forma de você pensar é o seguinte, olha, por exemplo, o pH é o bicarbonato dividido pelo CO2. Ou seja, se o bicarbonato subir, o pH sobe também. Se o bicarbonato descer, o pH desce também. Se eu tiver alterações no CO2, é um pouquinho contrário, né? Se o CO2 sobe, como ele está no denominador aqui, o pH desce. E, por último, se o CO2 cai, o pH sobe. E aí gera esse resuminho. Se você falar assim, qualquer coisa mais importante para eu saber hoje, é esse resuminho aqui, ó. pH baixo, como o pH é o pH sanguíneo, e sempre que você está falando do sangue, o sufixo é emia, glicemia, fosfatemia, alcalemia, tipo, tudo isso, na verdade, que tem sufixo emia, está relacionado ao sangue, tá? Então, quando o sangue fica ácido, quer dizer que o pH está baixo, a gente chama de acidemia. Sérgio, não é acidose? É muito comum as pessoas falarem acidose aqui também. Mas a acidose, na verdade, vai estar sempre relacionada ao bicarbonato ou ao CO2, porque é a causa, quem alterou o pH, tá? E não a alteração propriamente dito. Então vamos lá. Eu tenho uma situação de bicarbonato baixo, acidose metabólica. Olha aqui a acidose, porque a causa é porque o bicarbonato caiu. Ou eu tenho CO2 alto. CO2 alto, lembra que CO2 é um ácido. Aumentou o ácido, vai ser acidose. Só que o problema está no CO2, então é uma acidose respiratória, ok? E o contrário também vale, né? A gente tem situações onde o pH está alto, então o paciente está alcalino. Só que sangue alcalino não é alcalose, é alcalemia. Sérgio, eu falei errado, eu falei que está em alcalose. Quando você vê escrito, você vai lembrar lá na prova, tá? Que é alcalemia, não é alcalose. Então não se preocupa com isso. Mas guarda que pH alto é alcalemia, tá? pH baixo, acidemia. E aí, se eu estou agora na alcalemia, eu tenho que pensar o seguinte, ó, alcalino significa base alta. Ó o bicarbonato alto aqui, ó. E se é bicarbonato, é alcalose metabólica. Ou eu tenho, para ser alcalino, tem que ter pouco ácido, então tem pouco CO2. E aí eu pego pouco CO2 chama alcalose respiratória, tá? Você guardando esse quadrinho aqui, já tá show de bola. A gente entende super bem, ok? Aqui estão os valores de referência que o professor usa muito mais na aula, tá? Existe um pouco de divergência disso, de literatura para literatura, mas a gente não tem que se preocupar muito com isso, não, tá? Normalmente, nas atividades, a gente vai ter o valor de referência que vai usar. Mas na vida real, por exemplo, você pode ter um equipamento, de repente você vai fazer plantão lá, sei lá, lá no Sírio-Libanês.
Lá tem um hemogasômetro que o valor de referência dele é um pouco diferente do que um outro no servidor público, por exemplo. Isso pode acontecer. Mas a maioria da literatura considera normal um pH entre 7,35 e 7,45, um CO2 entre 30 e 45, 35 e 45, e a gente vai usar daqui a pouco essa média aqui, ó, de 40 para determinar. Então a gente consegue direcionar a interpretação. O bicarbonato entre 22 e 27, sendo que também se a gente fizer uma média aqui, dá 24, tá? O PO2, que é a quantidade de oxigênio no plasma, entre 80 e 100. O base excess, e aí a gente usa o base excess relacionado a essa letrinha aqui, ó, o ECF, que é de fluido extracelular, tem que estar entre -3 e +3. Tem lugar que considera -2 a +2. Então, se tiver na prova a referência, olha qual é a referência que está lá. Se não tiver, você pode considerar -3 a +3, porque se ele não deu referência, ele tem que aceitar as possibilidades, né? Aí eles não vão ser infantis de usar algo polêmico sem usar uma referência, tá bom? E aí tem o anion gap, tá? O anion gap, na verdade, é uma conta feita de eletrólitos, né? Então é o sódio menos o cloro e o bicarbonato, que é mais ou menos o seguinte: a gente só usa anion gap quando você tem acidose metabólica. Se tiver outra situação, a gente não vai usar. Mas quando você tem uma acidose metabólica, existe uma atualização em cima do que o Henderson Hesselbeck falou. Porque a hemogasometria ela teve três grandes padronizações mundiais. A primeira, tá, que foi do Henderson propriamente dito, foi na cidade de Boston, aonde ainda não existia o Basic Access nem o Anion Gap. A segunda foi em Copenhague, tá? E em Copenhague introduziram o Basic Access, introduziram o Anion Gap, aonde eles começaram a quebrar um pouco aquele raciocínio do Henderson Hesselbeck. O que que eles falaram na verdade? Olha só, que você pode ter acidose não só de acordo com o bicarbonato, mas porque eu mudei minha produção de ácido no corpo. Então, por exemplo, se a gente tem um paciente em cetoacidose diabética, eu estou produzindo corpos cetônicos que são ácidos. Então, se eu posso produzir ácido, eu posso produzir ácido lático, por exemplo, com aumento do lactato. Então, o anion gap, na prática, ele a gente usa para quando o paciente tem acidose metabólica e a gente interpreta de duas formas. Ou ele está dentro da normalidade, ou seja, dentro de 8 a 12, ele vai significar para a gente o quê? Que é o mecanismo daquela acidose é perda de bicarbonato na urina, perda de bicarbonato nas fezes, perda de bicarbonato de qualquer jeito, mas é uma perda de bicarbonato. Quando esse anion gap tiver aumentado, vamos dizer, dar um exemplo aí, tiver 20, 30, ou seja, acima de 12 ali, que é o limite da normalidade, significa para a gente que o corpo está produzindo algum ácido ou alguém administrou algum ácido para aquele paciente, tipo uma intoxicação por ácido acetilsalicílico, por ácido glicólico, intoxicação, por exemplo, por uma outra substância ácida qualquer. Ou, como eu dei o exemplo da cetoacidose diabética, dos corpos cetônicos, alguma coisa desse tipo, ok? Então é para isso que serve o Enion Gap. E aí a gente tem, gente, uma questão que é o que gera um pouco mais de dificuldade na maioria das pessoas, tá? Que é o seguinte: quando você muda o pH, isso é muito grave para o nosso organismo. Por quê? Porque todo o nosso mapa metabólico, se a gente lembrar um pouquinho lá da bioquímica, a gente não tinha aquelas enzimas marca-passo que controlavam o ritmo do nosso metabolismo. Aquelas enzimas são reações químicas. E elas só vão acontecer adequadamente se eu tiver um pH dentro da normalidade. Mas vamos dizer que está acontecendo um problema aí, tá? Que problema que é esse que está acontecendo? Tá? Saiu o pH do normal. Por uma doença qualquer, um doente renal, um problema hepático, uma diarreia, o que seja. Saiu. O que que vai acontecer com aquele mapa metabólico? Eu começo a ter alteração das enzimas marca-passo. E aí minhas vias metabólicas se tornarão menos eficientes. Na prática, ter o metabolismo menos eficiente quer dizer que eu vou ter menos ATP, porque uma das coisas mais importantes, se a gente lembrar lá, tinha o ciclo de Krebs, que já gerava alguns ATPs, e depois ele vai lá para a crista da mitocôndria fazer a fosforilação oxidativa. Aqui gera grande produção de ATP. Mas aí
Como eu estou com pH fora do normal, eu vou ter pouco ATP. Gente, pouco ATP é um problema muito sério para o organismo, porque é a base energética do corpo. Então, por exemplo, vai faltar ATP para a bomba de sódio e potássio. Como assim serve para bomba de sódio e potássio? O nome, se a gente lembrar, a bomba de sódio e potássio chama ATPase. Então, quando falta ATP, eu começo a ter um problema com a bomba de sódio e potássio. Só que a bomba de sódio e potássio joga sódio para fora, potássio para dentro. Então, quando a bomba não funciona direito, e lembrar que a gente tem essa bomba em todas as células do corpo, ou seja, gasta muito ATP, 24 horas por dia, tá? E isso quer dizer o seguinte, começa a sobrar sódio dentro da célula. Sobrando sódio dentro da célula, sódio acarreta a entrada de água. Então eu começo a ter edema intracelular. Além do edema intracelular já ser um problema, porque gera instabilidade de membrana, gera outras alterações celulares, também pode abrir canais de cálcio, e isso induzir a ativação da via das caspases, que é a apoptose, ok? Então isso pode ser um problemão, ou seja, quando eu tiver um pH muito fora do normal, eu começo a ter uma alteração metabólica, que se durar muito tempo, eu vou perder meu paciente. E aí, o que que é muito importante? O organismo não vai deixar isso acontecer e ficar quieto. Ele sempre vai tentar normalizar o pH. Ele normalmente não consegue, com raras exceções, mas ele minimiza o distúrbio primário. Então, vamos dizer o que acontece é o seguinte, ó. Um paciente está lá com um quadro de acidose metabólica. Por exemplo, porque ele teve uma glicemia alterada há muito tempo, ele entrou em cetoacidose, está produzindo ácido, e aí o pH está caindo, o metabolismo está ficando ruim. O que que o organismo percebe? Você tem quimiorreceptores no cérebro que vão perceber isso e vão mandar você acelerar a sua respiração para jogar CO2 fora. Jogando CO2 fora, isso é uma alcalose respiratória. E, ou seja, eu tenho uma compensação, porque a doença da acidose, eu tenho um mecanismo compensatório que dá alcalose. E aí o pH fica mais próximo da normalidade e eu melhoro o metabolismo, ok? E aí, quando a gente tem esses distúrbios, então, no corpo, a gente tem que avaliar se esses mecanismos compensatórios estão funcionantes, estão adequados, tá? Porque se não tiverem, eu tenho distúrbios que a gente chama de não compensados e alguma literatura também chama de distúrbios mistos, tá? Existe aí uma questão de nome, né, e tal, não sei o quê, alguns consideram mais correto uma coisa, outros, mas a gente não vai entrar nessa polêmica. Então vamos lá, Simão. Quais são os distúrbios primários que a gente normalmente pega, tá? A gente pode pegar uma acidose metabólica, ok? Que ela é dita como bicarbonato ou o base excess baixos. Então, se o bicarbonato ou base excess estiver baixo, eu tenho uma acidose metabólica. E aí, diante disso, diante dessa acidose metabólica, eu tenho que gerar um mecanismo compensatório. Você tem algumas fórmulas possíveis, mas o que a gente mais usa é essa fórmula aqui, ó. Isso vai verificar se a parte respiratória está tentando se defender. Então, eu calculo o CO2 esperado, que é 1,5 vezes o valor de bicarbonato daquele paciente, lembrando que ele vai estar baixo, mais 8, e aí eu dou uma margem de erro de mais ou menos 2. Se o CO2 do paciente estiver dentro desse valor esperado, aquele paciente está com quadro compensado. Se estiver fora desse valor, ele não é compensado, ok? Mas você pode também ter alcalose metabólica. Alcalose metabólica é bicarbonato e base excess altos. É o que a gente pensa se a acidose é baixo, a alcalose é alto. E aí você pode usar essa fórmula aqui, ó. O CO2 esperado é o bicarbonato mais 9, mais ou menos 2. Ok? Então, isso tem outras formas? Tem, mas esse é um dos que a gente mais usa. Então, para quadros metabólicos, você tem acidose e alcalose. Agora, quando você tem quadros respiratórios, é um pouquinho diferente. Por quê? Porque, por exemplo, vamos dizer que eu acabei de sofrer um acidente e estou com pneumotórax. A hora que eu estou com pneumotórax, vai mudar meu padrão respiratório na hora. Começou a subir meu CO2. Aí, beleza, eu tenho que guardar bicarbonato. Como que eu vou guardar bicarbonato para compensar o aumento do CO2? Ah, eu vou deixar de fazer xixi com bicarbonato. Mas calma lá.
a quantidade de bicarbonato na urina é muito pouquinho. Então, quando eu deixo de excretar o bicarbonato na urina, eu guardo só um pouquinho por dia. Então, demora para isso aparecer no exame. Demora mais ou menos uma semana, né? Então, na verdade, a gente tem uma divisão. A gente avalia isso dentro de uma semana e mais de uma semana, que a gente vai chamar menos de uma semana de quadro agudo. Quando tiver mais de uma semana, vai chamar de quadro crônico. Então, você tem fórmulas diferentes. Se você tiver uma acidose respiratória, tá? Então, ó, um quadro respiratório do tipo acidose, porque você tem CO2 alto. Por quê? CO2 é ácido, muito ácido, acidose. E aí, se é CO2 é acidose respiratória. Mas como que eu vou saber que aquele quadro é agudo? O cara acabou de chegar no meu PS lá, eu tô atendendo, chegou um cara que eu nunca vi na vida. Alguém falou, achamos caído aí na rua e chegou. Eu não sei se esse cara tinha um problema respiratório antes ou não. Como eu sei se aquilo é agudo ou crônico? Eu olho o base excess. O base excess normal mostra que o distúrbio respiratório é agudo. Se o base excess estiver alterado, mostra que o valor é crônico, tá? Então, aquele quadro respiratório vai ser crônico. E assim você divide. Então, se for um quadro de acidose respiratória aguda, que é CO2 alto com base excess normal, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó, bicarbonato igual a 24, mais, aí abre parênteses, porque a primeira conta que você vai fazer, que é pegar o CO2 do paciente, tira 40 vezes 0,1. E aí usa a margem de erro mais ou menos 2. Se for um quadro respiratório crônico, você vai fazer a mesma fórmula, mas o valor que você vai usar aqui, ó, é 0,35. E como que eu vou saber que é crônico? Porque aí eu vou ter o CO2 alto associado com base excess alterado. Aí eu sei que ele é crônico. E aí, ao invés de colocar 0,1, eu coloco 0,35. O professor Miguel gosta de falar assim, ó, a cada 10 que muda no agudo, sobe um na acidose, um do bicarbonato. E no caso crônico, cada 10 de CO2 que sobe, sobe 3,5. O que que ele está fazendo? Se eu pegar 0,1 e multiplicar por 10, dá 1. Se eu pegar 10 e multiplicar por 0,35, dá 3,5. Se você quiser usar o jeito dele, tranquilo, mas a fórmula é essa daqui, tá? E o mesmo você pode ter ao contrário. Você pode ter uma situação onde tem uma alcalose respiratória. A alcalose respiratória é CO2 baixo. E aí, ela pode ser aguda também, ou seja, menos de uma semana aquele problema. Mas eu não sei, eu não tenho histórico. Olha o base excess. Se o base excess estiver normal, aquele quadro é agudo. E aí eu vou usar, olha, a fórmula é a mesma, mas o valor que eu vou colocar aqui é 0,2. E se for uma alcalose respiratória crônica, como que eu sei que é crônica? Olha lá, opa, aqui tem um errinho, né? O CO2 vai estar baixo para ser alcalose e o base excess vai estar baixo, ok? A hora que esse base excess estiver baixo, fala, está alterado. Não precisa guardar que é baixo, aguarda que está alterado. Significa que aquele quadro é crônico. E aí eu vou usar a mesma fórmula, mas o fatorzinho aqui no final é meio. Então, na prática, nos quadros respiratórios, o que muda é esse valor aqui, ó, entre eles. E aí, no quadro de acidose aguda é 0,1, acidose crônica é 0,35, alcalose aguda é 0,2, alcalose crônica é 0,5. E aí o restante é tudo igual, ok? Então, para que a gente consiga visualizar isso, olha alguns casos clínicos que eu montei, tá? Pessoal, esses valores são fictícios, não são pacientes reais, né? Então, só para vocês entenderem. Eu tenho aqui um trauma por queda do quarto andar. Uma pessoa caiu do quarto andar faz 6 horas, chegou lá no PS, ok? É esse o histórico que eu tenho. E aí pediram uma gás porque o paciente está mal. Eu olho, primeira coisa que eu tenho que olhar, esse pH. pH de 7,28, pH baixo, significa hidrogênio alto, está em acidemia. Eu olho o CO2 está baixo. CO2 baixo, CO2 é ácido. Ácido, pouco ácido, não é acidose, é alcalose respiratória. Opa, já ficou estranho, porque uma alcalose não deixa o sangue ácido.
Então, você já te dá uma dica que não é esse o grande problema. Aí eu olho o bicarbonato. Bicarbonato de 16. Bicarbonato é base, pouca base é acidose. Acidose metabólica. E aí, qual dos dois que eu vou chamar desses dois aqui, que eu vou falar que é um distúrbio primário? Eu vou falar que é acidose. Por que que é acidose? Porque o paciente está em acidemia. Lembra que o pH é como se fosse um cabo de guerra. Um puxando para um lado para ácido, o outro para outro lado, que é alcalose, né? Quem está ganhando? Quem é o mais importante? O que está ganhando o cabo de guerra. Então, se esse paciente está com pH ácido, significa que a acidose é mais importante. Então, eu vou considerar isso uma acidose metabólica. Eu já posso falar qual é o mecanismo dessa acidose metabólica? Olhando o anion gap. Olha o anion gap aqui, ó, olhando para ele. Fala, Sérgio, por quê? Ué, anion gap, quando está aumentado, significa que esse paciente está produzindo algum ácido. Num paciente com trauma, assim, muito importante, provavelmente está subindo lactato. Sérgio, tem algum outro jeito que eu possa afirmar que esse paciente tem acidose metabólica? Ou base excess de 8, -8. Significa que o base excess está baixo. Bicarbonato baixo. Base excess baixo, acidose metabólica. Ok? Então, é a segunda forma. De que tipo? Acidose metabólica por produção de ácido. E aí você pode dar um nome que existe na literatura, pode ser que apareça alguma coisa. Quando o anion gap está aumentado, você fala que aquela acidose metabólica é normoclorêmica, tá? Que na prática significa que você tende a ter um cloro normal nesses pacientes, ok? Mas a gente não vai entrar nesse pormenor agora, tá? Mas essa é uma interpretação. Sérgio, beleza, eu tenho uma acidose metabólica nesse paciente como principal. Agora eu vou dizer o seguinte, essa acidose metabólica, ela está compensada ou não? O que que eu tenho que fazer? Usar aquela formulazinha da acidose metabólica, vai ser aquela história, ó. 1,5 vezes o bicarbonato mais 8, mais ou menos 2. Olha a fórmula aí. Então, eu vou pegar o 1,5, pego o 16, que é o valor do bicarbonato, somo 8, mais ou menos 2. Isso aqui vai dar um valor entre 30 e 44. A hora que eu vou pegar e falar, e aí, está compensado ou não? O que que eu tenho que fazer? Olhar o CO2 do paciente, está aqui, ó, e ver que esse CO2 está dentro do valor esperado. Então, eu posso dizer que esse paciente tem o quê? Uma acidemia por acidose metabólica normoclorêmica, produz ácido compensada. Ok, eu fiz a interpretação. Ok? Então, o mais difícil aqui é fazer o quê? Lembrar da conta. 1,5 vezes o bicarbonato mais 8. O professor normalmente deixa a gente usar uma outra fórmula que é mais simples, para quem está achando essa um pouquinho difícil, que é bicarbonato mais 15. Você pode fazer isso aqui. Dela dá errado alguma em casos extremos, mas ele meio que deixou claro que não cairia casos tão extremos para esse valor dar equivocado, tá? Então, se você quiser usar bicarbonato mais 15 e aí colocar mais ou menos 2, também vai dar certo, ok? Segundo paciente, eu tenho esse paciente, é um hipertenso refratário ao tratamento farmacológico. Então, estava lá, o paciente chegou com a pressão alta e dá-lhe remédio, ele não melhora, tá? E aí, assim, pegou, vamos rodar uma gaso dele, para saber como que ele tá. Rodou a gaso 7,52. 7,52 é um pH alto, então tá alcalino. Então, isso é uma alcalemia. Aí eu olho o CO2 está normal. Pula para próximo. Bicarbonato está 30. E o bicarbonato está alto. Base alto deixa alcalino. Então, isso é uma alcalose metabólica. Alcalose metabólica. Eu posso confirmar isso por base excess alto. Confirmou, tá? Tem ali uma alcalose metabólica. E aí eu vou olhar o anion gap? Não. Por que que eu não vou olhar o anion gap? Porque o anion gap só se olha quando for acidose metabólica, ok? Então aqui eu tenho uma alcalose metabólica nesse paciente, que eu bolei pelo bicarbonato e pelo base excess. Mas eu não vou olhar o anion gap. Agora a minha pergunta é, essa alcalose metabólica, ela está compensada ou não? O que que eu tenho que calcular? O CO2 esperado. Mas agora a gente tem que saber que isso daqui é uma alcalose. Então é a fórmula da alcalose lá naquela tabela. Bicarbonato mais 9, mais ou menos 2. Isso deu entre 37 e 41. Então eu vou lá e olho esse valor.
Olha aqui, ó. Tá 40 o CO2 do paciente. Tá dentro desse valor aqui calculado. Então, se está dentro, é um quadro que está compensado. Mas como ele nunca saiu da normalidade, você também vai ouvir muito falar assim: ah, é um de quando você só tem um alterado. Ao invés de se chamar de compensado, eles vão chamar de simples, tá? Então, se eu posso chamar isso aqui de alcalose metabólica simples, qual que é a diferença para o anterior? O outro tinha um outro distúrbio. Olha só, eu tenho que dizer o que que é essa alcalose respiratória aqui. Se eu deixar só alcalose respiratória aí, parece que o animal tem uma doença. Então, quando eu afirmo que ele está com um quadro compensado, eu estou falando que essa alcalose respiratória é só uma compensação. Aqui eu não tenho nada, ó, para o CO2. Então, na prática, eu não preciso escrever que está compensado. Eu posso falar que é um quadro simples. Simples quer dizer o quê? Só um componente alterado, que é o bicarbonato. Ok? Beleza. Ao terceiro caso, paciente sofreu um acidente de carro faz 3 dias, ok? E aí ele estava bem, mas ele começou a apresentar algumas alterações aí que não estão legais, tá? E aí fizeram a gasometria dele. 7,3. 7,3 é um pH baixo. pH baixo é muito hidrogênio. Tá acidemia. Aí eu olho o CO2, CO2 de 50, tá alto. CO2 é ácido, muito ácido, acidose respiratória. Olhei o bicarbonato, bicarbonato normal. Então não tenho nada para falar disso. E aí eu olho o base excess, -1. -1 é um valor normal de base excess. O que que me diz o base excess agora? Ele diz que essa acidose respiratória é aguda, tem menos de uma semana. Nesse caso, o histórico do paciente já está te dizendo, o acidente estava ótimo, depois do problema do carro é que isso apareceu. Mas nem sempre você vai pegar paciente com histórico. Então a gente usa o base excess para afirmar que tá tudo bem, que é um quadro, que tá tudo bem não, né? Que é um quadro agudo, tá? Então lembrem dessa regrinha. O base excess, quando o problema é metabólico, confirma acidose ou alcalose. Quando o problema é respiratório, ele diz se é agudo ou crônico. Normal é agudo, alterado é crônico. Então aqui eu vou usar a fórmula do quê? Do agudo. Acidose aguda. Acidose respiratória aguda, que vai ser aquele valor lá, ó, que o bicarbonato esperado é 24 mais o valor do CO2 menos 40 vezes 0,1. Então, olha lá, ó, que é um quadro agudo, é essa fórmula aí. O valor esperado deu entre 23 e 25. Olha o valor do paciente, 24. Ou seja, está dentro do esperado. Então, esse paciente tem uma acidose respiratória aguda simples, só um componente alterado. E o valor do outro está dentro do esperado, está tudo certo, está tudo bem, tá? Então, eu tenho aqui uma acidose respiratória aguda simples, um componente só alterado. Olha esse outro. Um paciente com DPOC apresentando piora progressiva nos últimos 15 dias. Quando tem histórico assim, a coisa já meio que facilita, né? Mas vamos lá, ó. Olha o pH, 7,24. pH baixo, está em acidemia. O CO2 está em 60, está alto, acidose respiratória. O bicarbonato está igualzinho, está 24. Mas olha o base excess alterado. Agora esse quadro é crônico. Eu tenho que mudar minha conta. Eu vou lá, na verdade, vou. Ah, seja, eu não vou olhar o Enion Gap? Não, porque ninguém falou em acidose metabólica até agora. Então eu vou lá e vou olhar essa história. Opa, olha isso aqui, ó. 24. Olha o valor esperado, gente. Olha isso aqui, ó. O valor esperado para uma defesa é que o bicarbonato tivesse entre 29 e 33. E ele não tá, ele está em 24. Isso quer dizer que o bicarbonato está mais baixo do que deveria. Bicarbonato mais baixo do que deveria mostra para a gente o quê? Que esse paciente também tem uma acidose metabólica. Então, é um quadro misto esse daqui. Ou uma acidose respiratória não compensada, que é o que eles mais utilizam, tá? Ah, mas Sérgio, mas está normal. Mas ele teria que ter esse valor entre 29 e 33 para estar compensando, e ele não compensou. Então, é uma acidose respiratória crônica não compensada, tá? Esse é a melhor forma de você expressar esse resultado.
Esse outro paciente, paciente com pneumopatia de padrão intersticial ao exame radiográfico. Então, eu tenho lá um paciente com uma pneumopatia, tá? Uma alteração pulmonar, tem uma alteração intersticial ali no exame radiográfico, mas não estou chegando no diagnóstico. Aí pediram uma gasometria. Vem o pH está alto, 7,49. Então, eu tenho uma alcalemia. Olhei o CO2 está baixo, ácido baixo, eu tenho alcalose respiratória. O bicarbonato está dentro da normalidade. Agora eu falo assim, olha, foi visto agora uma pneumopatia de padrão intersticial, mas será que é um quadro agudo ou será que é um quadro crônico? Será que ele tem essa pneumopatia? Será que faz tempo? Eu vou lá e olho o base excess. Olha o base excess desse cara, mais 2 é um valor normal. Então é um quadro agudo, ok? Então eu vou usar aqui a fórmula da alcalose respiratória aguda. E aí eu vou usar o fator, por exemplo, de 0,2 lá. Então, ó, 24 CO2 menos 40 vezes 0,2, tá? Isso vai dar aqui no final um valor entre 20 e 24. Opa, mas o resultado desse paciente aqui, ó, o quadro desse paciente, tá falando que ele tem um bicarbonato de 26. Está fora do esperado. Então, o paciente não tem um quadro compensado. Ele tem uma alcalose respiratória aguda não compensada. Ok? Eita. E esse daqui, na verdade, é o mesmo paciente que continua evoluindo mal. Tá? Ele não vai embora, tal, não sei o quê, e aí eu olho e continua lá a alcalose. O CO2 dele está agora mais baixo, o bicarbonato está em 16. Então vamos lá, vamos interpretar. pH 7,46 é um pH alto, alcalemia. CO2 de 20, ácido baixo, alcalose respiratória. Bicarbonato baixo em 16. Bicarbonato é base, base baixa, acidose metabólica. E aí, Sérgio, qual que é mais importante? Se está em alcalemia, o mais importante é a alcalose. Olha o base excess. E essa alcalose respiratória é crônica, ó, tá? Tava agudo, isso daí foi passando os dias lá no hospital. Ele agora é um quadro crônico, faz mais de uma semana, de repente, que está internado. Beleza, tá assim. Aí eu tenho que fazer o seguinte: vamos ver se esse quadro tá compensado ou não, se essa acidose metabólica é compensatória ou não. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu tenho lá bicarbonato, vai ser 24 mais CO2 menos 40 vezes meio, que é da alcalose crônica, mais ou menos 2. Isso dá um valor entre 12 e 16. 12 e 16, vamos lá, o que que significa na verdade? Eu vou comparar com o do paciente. Então eu pego do paciente, ó, o bicarbonato dele é 16, está dentro do valor esperado. Então, agora eu tenho um quadro de alcalose respiratória crônica compensado. Essa acidose metabólica é um mecanismo compensatório. Não tem uma doença metabólica, é o corpo se defendendo. E ele começou a jogar o bicarbonato fora pela urina, por isso que ele dá até aqui, ó. Agora tem acidose metabólica, eu confirmo isso no anion gap. Se eu tenho um anion gap normal, significa que o corpo está só se liberando ali do bicarbonato, como uma forma de combater esse quadro respiratório aí, tá bom? Então aqui, alcalemia por alcalose respiratória crônica, porque o base excess está alterado, e é um quadro compensado, ok? Pessoal, espero que tenha ajudado vocês nisso, a entender um pouquinho mais sobre hemogasometria e se preparar para a prova. Qualquer coisa, me chama. Amanhã a gente está junto aí na faculdade, tá bom? Um abraço, pessoal.